Bora para mais um dia, bora lá, bora aí, bora esfregar as mãos, diga aí na sua mente que você ama desafio e sorria, você ama desafios, você é um resolvedor de problemas. Bora para mais um dia, bora para mais um dia em que possamos governar sobre todas as coisas, aquilo que já foi instituído para nós, para que possamos dominar, crescer, multiplicar sobre todos os animais que existem na Terra, sobre todos os recursos que existem na Terra. Nós somos o maior recurso que já foi criado e nós temos a capacidade de administrar todos os outros recursos que existem nessa Terra. Que possamos governar a nós mesmos e que depois possamos sermos o mordomo do reino dos céus. Que possamos ser o mordomo do reino dos céus. O que é ser mordomo? É cuidar daquilo que Deus criou. Quanto mais cuidamos daquilo que Deus criou, mais nós temos a capacidade de prosperarmos. Nós somos um canal de bênçãos na terra. Hoje eu vou falar aqui para vocês, a nossa aula hoje vai ser focada em crenças limitantes. Crenças limitantes. Eu quero trazer aqui para vocês dois exemplos de influência das crenças limitantes na vida dos animais. Aquilo que nós costumeiramente não observamos, existem crenças limitantes. Um exemplo claro, dois na verdade. O primeiro deles, se você acostuma a sempre colocar rédea no cavalo, é um animal já calejado, é um animal que já está de forma acostumada a sempre receber o arreio e uma rédea, né, cabresto. Quando é um animal já acostumado com isso, o dia que você tira, se você firmar, fazer de forma imaginária nesse cavalo que você está colocando o arreio, a rédea nele, esse animal ele vai acreditar, e se você sair ele vai te acompanhar. Isso é comprovado. Temos vários vídeos de pessoas que simulam colocar uma rédea no cavalo e simula pegar uma corda, não existe corda nenhuma, mas esse cavalo passa a acompanhar o seu dono por conta dessa crença limitante. Ele foi moldado, ele foi encaixotado, foi colocado dentro de uma caixa a sua crença de que ele é um cavalo e que precisa de uma rédea que o puxe, que o guie, que leve ele para onde o seu dono queira. E quando isso não ocorre, quando não existe mais isso daí, essa pessoa, quando faz isso, o cavalo o segue. Outro exemplo, claro, que existe muito, é um peixe que é acostumado a viver num aquário, por exemplo, um tubarão ou uma baleia, que é acostumado a viver dentro de um aquário, uma baleia filhote no caso, quando ela é solta dentro do mar, quando ela é colocada no seu habitat natural, ela passa a somente a circular. Ela não consegue explorar, ela só fica circulando por conta da crença limitante. Aquilo dali moldou ela por conta, dentro do aquário só ficava circulando. Então, esse hábito tornou-se parte da vida desse animal. E na nossa vida, do mesmo jeito, as crenças limitantes é tudo aquilo que nos molda as pessoas permanecerem da forma como são. É toda aquela caixa que é colocada na sua frente e aquela pessoa entra nessa caixa e ela vive ali, uma caixa pequena. Basta ela romper essa caixa, ela cairá em outra caixa um pouco maior. Rompa a outra caixa, ela cairá em outra muito maior. Se trata sempre assim, de crenças dentro de crenças. Crenças maiores contêm as crenças menores. E trata-se de romper novas crenças, para que você possa viver o extraordinário, para que você possa viver aquilo que você deseja.
Se algo não está bom na sua vida, é importante que você rompa o padrão, que você quebre o padrão. E eu quero fazer algumas perguntas para você. Você precisa responder só com você mesmo, não precisa colocar nos comentários. Antes de qualquer coisa, dá um like, escreva no comentário alguma coisa. Eu vou te orientar aqui. Eu vou vencer as minhas crenças limitantes. Essa é a mensagem de hoje. Eu vou vencer as minhas crenças limitantes. Então, deixe no comentário e aperta o botão do transbordo. Qual que é o botão do transbordo? É o botão do compartilhar. Você vai enviar esse conteúdo para alguém que faz sentido para você, alguém próximo de você que você também quer que mude a sua vida. Beleza, vou fazer algumas perguntas para você. Qual que é a sua crença limitante? Qual que é aquela crença que te limita? Quando alguém te chama para fazer um negócio, montar um empreendimento ou investir algum dinheiro, você pensa na hora que você não tem dinheiro? É uma crença limitante se você pensa dessa forma. Você nem sequer consegue se ver numa vida de prosperidade, ou você consegue imaginar isso? Porque a base da fé é a imaginação. Se você tem fé, você está imaginando que algo existe. Trata-se da forma como você enxerga as coisas. Se você acredita que é possível, é possível. Se você acredita que não é possível, não é possível. Então tudo isso está relacionado às crenças que te limitam. O resultado que você não tem é por conta da crença que está te limitando. Mas o que são crenças? Crenças são regras que elas vão ditar a sua forma de comportar, vai direcionar a sua vida e os seus comportamentos. São as regras que vão ditar a sua forma de se portar-se, de comportar-se diante de alguma coisa. Essas crenças elas podem ser libertadoras e positivas, ou elas podem ser aprisionadoras e carcereiras. É uma crença de escassez, ela é uma crença aprisionadora e carcereira. Te prende, ela aprisiona a pessoa. E a crença de abundância, é a crença da prosperidade, é aquela crença que você pode ajudar qualquer pessoa, você não vai ficar sem dinheiro. Trata-se da forma como você encara, da forma como você entende a sua vida. Aquilo que você manifesta de forma de pensamento, aquilo ali vai se manifestar no mundo físico. E como que são formadas as crenças? São formadas a partir dos ciclos que corresponde ao primeiro passo, comportamento, que gera pensamento, que gera um sentimento, e que nesse sentimento é inserido um significado e uma emoção, que consequentemente gera uma crença. Gerou uma crença, saiu lá no final um resultado. Comportamento, pensamento, sentimento. Nesse sentimento é inserido um significado e uma emoção, que geram uma crença, que gera no resultado final aquilo que você começou através do comportamento. Tudo começou no comportamento, na forma como você se comportou. Mas como eu vou dar o primeiro passo? Altere o comportamento. As crenças e os medos, inclusive os medos, que essa série que eu estou fazendo é sobre como vencer os medos. As crenças e os medos, elas surgem dos resultados das crenças que você tem. No caso, as crenças limitantes. E qual que é a diferença de sentimento e emoção? Qual que é a diferença das duas coisas? Sentimento é aquilo que você sente. Vou dar mais exemplos para frente. E a emoção? Ela é a reação que você tem diante de um significado que você dá a um determinado fato. Você reage. É a forma como você reage diante de um significado que você dá, de acordo com um fato que acontece. Exemplo, uma pessoa que é irada, através do sentimento que ela tem, sentimento de protesto, ela coloca um significado sobre aquilo e vê uma emoção que, no caso, seria ela gritar, xingar ou quebrar alguma coisa. Uma pessoa que se descontrola.
É uma pessoa irada que, através do sentimento de protesto sobre alguma coisa, ela tem um sentimento de protesto porque ela não queria que acontecesse aquilo, e ela coloca um significado e vê uma emoção. A emoção é a reação do corpo dela perante aquilo que ela sentiu. E qual que é o ciclo da crença? O ciclo da crença. O ciclo da crença basicamente começa no comportamento e finaliza no resultado, como eu já passei aquele espaço. Eu me comporto de uma forma, que penso de uma forma, que esse pensamento vai gerar um sentimento, que nesse sentimento eu coloco um significado e junto disso uma emoção que gera uma crença, que lá no final sai um resultado. Quando eu fecho esse ciclo da crença, essa crença ela vai ser passada como uma verdade absoluta. Ela funciona como se fosse crenças autorrealizáveis, como se fosse uma profecia. Porque aquilo que você acredita vai direcionar a sua conduta. Ela funciona basicamente como se fosse uma crença autorrealizável. Porque você alimentou a crença, você disse que aquela crença é verdade. Você percorreu totalmente aquele ciclo da crença. E no final deu resultado. Esse é um sistema que se retroalimenta, porque quando você chega no resultado, você novamente passa a se comportar conforme aquele resultado. O que você pensou, se comportou, gerou resultado, então você volta a se comportar novamente, porque você só tem uma vertente de resultado. Para quebrar esse ciclo e mudar a crença, você tem que, deu um resultado ruim, volta, se comporta de forma diferente, que gera um pensamento sobre aquilo que você se comportou e que gera um sentimento, que gera uma outra emoção contida com um significado e que gera uma outra crença diferente, porque você alterou o comportamento. Gerando uma crença diferente, o resultado sairá do outro lado diferente. Quebrou o ciclo. Por isso que às vezes aquelas pessoas que se andam com o ombro inclinado para frente, desanimadas, o primeiro pensamento que vem é: eu estou cansado, estou fracassado. Quando a pessoa vem dessa forma, a postura dela já diz isso. É mais coerente a sua forma de pensar condizer com aquilo que você está se comportando, com aquilo que você está agindo, com a forma que você está agindo. Então a sua forma de pensar vai te acompanhar. Quando você pensa que você tem uma crença que alguma pessoa é agradável, você vai se aproximar dessa pessoa e vai acabar confirmando no final a sua crença. Você teve uma crença sobre aquela pessoa, que é uma pessoa agradável, que você quer estar junto com ela, que você vai fazer parte da vida dela, que você quer estar próxima dela. Você vai se enturmar com o meio que ela vive, vai estar inserido no ambiente que ela vive e automaticamente, no final, você vai ter uma confirmação da sua crença. Você confirmou a sua crença, que aquela pessoa é uma pessoa agradável. O que você acredita acontece, porque você é gestor do seu tempo, você é gestor de si mesmo, você é governante da sua própria vida. A forma como você se comporta e a forma como você pensa é o que vai sair de resultado. Se você tem resultados fracassados, se você tem crenças limitantes, essas crenças elas podem ser quebradas através da mudança de comportamento. E o medo, onde que entra o medo nisso tudo? O medo ele é fruto dessas crenças limitantes que você ouviu de alguém. O medo a gente não pega, não é algo que eu pego de mim mesmo, é algo que eu pego de outras pessoas. E o medo ele surge na vida das pessoas através de pessoas próximas, pessoas que você tem como referência. Isso começa lá na infância e você não tem o hábito de questionar. Você não questionou no tempo devido aquela informação que passou para você em forma de crença ou medo, aquilo dali você não questionou, surgiu uma crença para você e você pegou e passou a ser seu. Não é mais
algo que você pega e surge, vou dormir e vou desbloquear agora, eu quero surgir um novo medo. Eu quero que surja uma nova crença limitante na minha vida, porque eu quero ficar limitado. Não, você vê pessoas próximas de você que são limitadas, que têm as crenças limitantes, que têm medos ativados nelas, que essas pessoas estão próximas e por alguma atitude, essas pessoas num brinquedo, num parque que seja, elas não têm coragem de brincar, elas não têm coragem de se desafiar. Quando você vê essa atitude, você sente o medo dá para sentir, o cheiro do medo. Tem gente que fede medo, tem gente que fede fraqueza, vitimismo. E quando você sente o medo, quando era criança, você pega esse medo. Se essa pessoa que é referência e autoridade na minha vida, ela está sentindo medo, imagina eu que estou sob a guarda, imagina eu que estou aprendendo a respeito da vida com essa pessoa. Imagina essa pessoa que é autoridade em alguma coisa, não está conseguindo algo, eu vou conseguir? E aí que entra outras questões nos bloqueios de autoimagem. A pessoa ela tem um complexo de inferioridade, ela se vê muito abaixo das outras pessoas, ela sempre coloca as pessoas referência no pedestal, ela não tem aquela capacidade de quebrar autoridades das pessoas e ela sempre se distancia. Quando há esse distanciamento, essa admiração, quer dizer que eu estou no vale e essa pessoa está no pico. Quando há um sentimento de admiração, quer dizer que essa pessoa está no pico e eu estou no vale. Isso não pode ter, porque os resultados que você tem é a forma que você pensa que está gerando os resultados. Se você está lá tendo essa diferença absurda entre onde você está e aquela pessoa que você admira, está muito distante, isso daí pode ser quebrado, os resultados, mas você já é da mesma forma que essa pessoa. Tem a mesma capacidade mental, tem a mesma capacidade criativa, tem a mesma capacidade de gerar renda, tem a mesma capacidade de gerar riqueza, prosperidade, tem a mesma capacidade de se desbloquear, tem a mesma capacidade de vencer os seus próprios medos. Se você tem a mesma capacidade, o que significa? Que todos somos iguais. Todos somos iguais. Todos somos a imagem e semelhança do Criador. Não existe ninguém menor ou maior. Todos estamos nivelados. Somos o maior recurso que o Criador, Deus, já deixou. Estamos nessa terra que também é um outro recurso. Quando você casa um recurso com outro, gera riqueza, gera prosperidade. Por que a maior parte das pessoas elas geram riquezas quando elas estão envolvidas com outras pessoas? Onde há duas ou mais pessoas, ali eu estarei. Não é essa frase? Porque há uma outra mentalidade que surge, é um mastermind, uma mente mestra, uma mente maior, que surge da conexão de duas ou três mentes. Trata-se dessa forma. Então, quando você muda o seu comportamento, você muda automaticamente a sua crença. Você iniciou um novo ciclo. O ciclo que você quer ter um novo resultado. Toda crença ela é alterável. E é necessário que você saiba ressignificar. O que significa ressignificar? Ressignificar é dar um novo significado para as coisas. Ah, mas eu fui traumatizado. Ah, eu fui machucado. Ah, eu fui abandonado. Essa é a historinha que você quer contar? Eu não quero saber da sua historinha. E ninguém quer saber da sua história. Pessoas vitimistas contam história e quem ouve é outra pessoa vitimista. Porque fica acalentando, fica passando a mão na cabeça dessa pessoa, fica massageando o ego. Ah, mas você está sendo arrogante dessa forma, você não quer ouvir as pessoas. Não, não se trata disso. Trata-se de resultados. Quando algo traz resultados, você foca naquilo. Se a historinha trouxesse resultados, o mundo teria resultados positivos, conforme o que as pessoas querem. Porque o que mais tem é a historinha triste. Mais tem a pessoa, mas eu não consigo tal coisa, eu não consigo adquirir tal conhecimento, eu não consigo isso, eu não consigo superar meus desafios. Por que você não consegue?
Porque você fica contando historinhas. Essa historinha, ela se tornou uma crença limitante para você e você não consegue sair disso. Para de contar a historinha, mude o seu comportamento, pare de contar essa historinha, conte uma história do herói, a sua história. Pare de contar a história então, entre em ação. Para você ressignificar, você tem que entrar em ação. Ah, mas eu tenho medo de errar. Fracassou no agir? Continue, porque a falha ela existe quando você desiste. Você só vai falhar quando você desistir. Só existe a falha quando você desiste. E quando você abandona aquilo que você tinha que fazer. A mentalidade que você deve adotar não é falhou, abandonou. É ou você ganha, ou você aprende. Das duas formas você está ganhando. Você teve um comportamento, um pensamento que gerou um sentimento com significado, que gerou uma crença, que deu um resultado. Esse resultado foi uma falha. O que significa falha? Foi um resultado diferente daquilo que você projetou. Teve um resultado diferente? Teve. O que você deve fazer? Abandonar? Larga a mão? Aí você falhou de fato. Não. Ressignifica. Muda o seu comportamento lá na cabeça. Muda o seu comportamento, a sua forma de pensar. Se você agiu de forma vitimista, mude para protagonismo. Seja protagonista da sua vida. Seja o criador da sua própria realidade. E aí, a partir desse momento, quando você corrige aquela falha e não repete essa falha, que você tem direito de falhar uma vez no mesmo erro, quando você corrige essa forma, lá na ponta novamente virá outro resultado. Falhou de novo, mas não era na mesma falha, então já tem duas falhas diferentes, então eu estou diminuindo as possibilidades de falhas, estou aproximando do acerto. Porque a glória de Deus é encobrir as coisas e a glória do homem é descobri-las. Trata-se de você descobrir as coisas. Descobrir é tentar abordar uma alternativa, falhou. Aborde outra alternativa, falhou. Você está descobrindo várias formas de não fazer. Até que uma dessas formas está encoberta, é uma forma de você prosperar. É uma forma que vai dar o resultado que você quer. Ah, mas eu sempre conto uma historinha, eu sempre tenho uma dificuldade e me falta recurso. Crie recurso. Você é o maior recurso que tem. Você é o maior recurso que existe, que foi criado. Você casando-se com a terra, você casando-se com os recursos que existem, você tendo combinações com outras pessoas que são também outros recursos infinitos, quando isso você consegue associar, gera uma terceira consciência, gera um conhecimento. Isso é Deus. Isso é Deus. Quando há comunhão, quando há conexão. Comunhão é conexão. É o senso de pertencimento. Gerou conexão, surge uma terceira mente. Surge uma consciência muito maior e qualquer problema pode ser solucionado. A crença limitante ela é a principal causa de você não conseguir atingir as suas metas. Quando você não consegue atingir suas metas, é por conta das suas crenças limitantes que você está retroalimentando através do primeiro ato lá que é o comportamento. Quer mudar todas as suas crenças? Tenha outros comportamentos totalmente diferentes daquilo que você está tendo. E aí eu faço uma pergunta para você. O que te impede de você alcançar as suas metas? E aí você possivelmente vai pensar em várias desculpas. Ah, não tenho capital, eu não consigo, não tenho conhecimento, eu não sei nada sobre investimento. Essa resposta que você está dando, ela é uma resposta de crença limitante. É uma resposta das crenças limitantes. E aí existe aqui o quê? O ciclo da mudança. Como que funciona para a pessoa mudar? De primeiro momento, a pessoa ela fica insatisfeita com seus resultados. Ela não está contente com seus resultados.
Aí depois disso, ela começa a duvidar das suas crenças. E aí ela passa a acreditar em algo diferente. Quando ela passa a acreditar em algo diferente, surgem novas crenças. Surgindo novas crenças, aquela crença antiga que estava atrapalhando a vida dela, ela se reúne com as outras crenças, ela sai dali, deixa de operar e vai se reunir com outras crenças que não são usadas mais. Ela passa a fazer parte de outras crenças que não existem mais para você, que não faz mais sentido. E é aqui eu quero deixar uma tarefa para você. Eu vou colocar aqui, vou falar três crenças negativas, crenças limitantes. E aí eu quero que você, com base nessas três crenças, anote essas crenças que eu vou te passar e você dê um novo sentido, um novo significado de forma positiva para essas crenças limitantes. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho medo de morrer. Então tira o medo. Qual que é o contrário do medo de morrer? Qual que é o contrário do morrer? É o viver. Então, eu amo viver. Você adota essa forma de pensar, você adota uma nova crença construtiva, crença de prosperidade. E essa crença, ela vai estar na outra ponta, que vai condizer com um novo comportamento quando você iniciar um novo ciclo. Eu tenho medo de morrer. Eu amo viver. É o contrário. É o oposto. Quebre a crença limitante. Porque se você tem medo de viver, você não vai estudar mais, você não vai se arriscar em novos empreendimentos, você não vai arriscar em novos investimentos, você não vai ter coragem de viajar, você não vai ter coragem de praticar um novo esporte, você não vai ter coragem de se desafiar, porque todos os outros medos estão escondidos atrás do medo da morte. Você acha, o seu cérebro reptiliano, a sua forma de pensar na sobrevivência, quando você se expõe e você tem medo de errar e ser reprovado perante as pessoas, isso daí puxa você para o medo da morte. Porque um pensamento de negatividade, pensamento com medo, vai atraindo outras formas de pensar. Ocorrendo isso daí, você vai retroalimentar pensamentos negativos e crenças limitantes. Então, eu tenho medo de morrer. Beleza, tem medo de morrer? Troca esse pensamento, essa crença limitante por eu amo viver. Agora você vai poder fazer qualquer esporte que você quer, você vai se arriscar em novos desafios, você vai construir a vida que você deseja, você vai passar a empreender, você vai passar a investir naquilo que você quer, você não vai ter medo de errar, porque não existe erro, não existe falha, existe resultados diferentes daquilo que você esperava, mas você está em constante crescimento, ou você ganha e aprende, as duas formas só existem para você, não existe ganha e perde. Quando você adota esse pensamento, tudo muda na sua vida. Então lá vai as três frases que você vai anotar e lembrando, só prospera, só tem a inteligência emocional quem faz as tarefas, quem tem o hábito de fazer as tarefas. Se você não faz a tarefa, você não tem micro resultado. Micro resultado empilhado em cima de micro resultado, você tem uma pilha de micros resultados que você tem um resultado. Você botou tanta pressão nesses micros resultados que você acabou tendo o grande resultado que você queria e buscava. Trata-se disso. Então lá vai as três frases. Anota aí. Eu tenho medo de me parecer ridículo. Eu tenho medo de me parecer ridículo. A outra frase. Eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de falar em público. A terceira frase, eu me sinto inferior aos outros. Eu me sinto inferior aos outros. Você vai dar um novo significado, você vai ressignificar de forma positiva essas três frases. É o contrário, eu já dei o exemplo. Eu tenho medo de morrer, eu amo viver. E aí você vai colocar relacionado a essas três frases aí. Beleza? Nossa aula finaliza por aqui e, como sempre, de hábito, como agradecimento, nós fazemos uma oração no final. Vamos fazer um reset, fecha os teus olhos, tira a mão do notebook, deixa o tablet de lado, deixa o celular de lado, deixa o WhatsApp de lado. Presta atenção aqui agora, porque esse momento é único.
Tá ok? Fecha os teus olhos, esfrega as mãos, respira fundo 3 vezes. Senhor Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, graças te damos por todas as bênçãos recebidas. A ti rendemos graças por todos os desafios que nós recebemos na nossa vida, porque nós só temos na nossa vida os desafios que nós precisamos melhorar. Cada desafio, cada problema que existe na nossa vida é para o nosso crescimento. Significa que se algo está passando muito tempo na nossa vida, é porque esse problema quer nos ensinar algo para que possamos aprender. Nada é por acaso, porque o problema só vai deixar de existir, aquele problema só vai deixar de existir quando nós entendermos o que temos que aprender. E quando aprendemos, outros problemas surgirão, porque estamos em constante crescimento e aprendizado. Nós te damos graças por esse entendimento e por essas pessoas que estão aqui. Que toda a tua luz e prosperidade esteja na vida de todas essas pessoas. Que elas possam prosperar e crescer a todo momento. Nós te damos graça pela vida de cada ser que está aqui. Nós te damos graça por tudo, que a tua graça esteja sempre no nosso coração. Graças te damos por tudo. Amém. Esfrega as mãos, bora lá para mais um dia botar para quebrar. Bora lá, vai cuidar da sua vida, para de fofoca. Foca na sua vida, foca no seu crescimento, foca na sua prosperidade, deixa a vida dos outros para lá. E esfrega as mãos, dá aquele sorriso e fala: eu amo um desafio, eu amo um desafio, eu amo um desafio, eu sou um bom resolvedor de problemas. Sempre sorria e diga isso. Bora para cima, bora governar mais um dia sobre todas as coisas. Valeu! Essa foi a aula de hoje. Bora para cima!